Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Nosso bate-papo de hoje é com relação aos cuidados que a gente deve ter com o nosso coração. Estamos no mês de fevereiro, que ainda é um mês bastante quente, principalmente aqui, por exemplo, em São Paulo, que nós vivemos em constantes ondas de calor. E o calor, gente, é fundamental, interfere demais na nossa qualidade de vida. Afinal de contas, o nosso corpo inteiro é como se ele fizesse um reajuste ali para conseguir manter o nosso metabolismo em equilíbrio. E essa questão, por exemplo, da forma como você cuida da saúde do seu coração é importantíssima, inclusive se você pratica atividades ao ar livre. É também importante caso você trabalhe bastante embaixo do sol e se você possui algum tipo de comorbidade, ainda mais. Por isso eu te pergunto, como você tem cuidado da saúde do seu coração? Pois é, gente, isso é um tema que é muito importante, afinal de contas, 400 mil pessoas morrem aqui no nosso país por conta de doenças cardiovasculares. Se a gente fizer uma conta, dá praticamente 1.000 óbitos por dia. E muitos especialistas apontam essas questões como doenças, como comorbidades, enfim, óbitos que poderiam ser evitados através do quê, gente? Informação de qualidade, exames preventivos e alteração em coisas do nosso dia a dia, na sua forma de se alimentar, no seu sono. Pois é, tem muita coisa aí que vai fazer parte do nosso bate-papo que pode mudar o desfecho, ou seu ou de quem você ama. Se você lembrou de alguém que também precisa aprender mais a respeito de como cuidar melhor da saúde do coração, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo, que é o Hit Play. E caso você ainda não tenha, além do acesso à nossa programação ao vivo, você também tem na palma da sua mão todos os programas. Perdeu um nosso programa, perdeu um Vejam Só, basta você acessar o seu aplicativo de forma fácil, rápida e gratuita, que você tem acesso a toda a programação aqui da Hit TV. Portanto, não perca a oportunidade. Te convido, é claro, você participar dessa consulta, foi marcada com todo carinho para você. Então, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelos DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também, gente, através do nosso Instagram. Qual que é o Instagram? @consulta ao Doutor Hit TV. Por lá, eu peço que você participe também da nossa enquete. Todo dia a gente lança uma enquete diferente, porque a gente gosta dessa interação, a gente gosta quando você participa desse programa e hoje a gente quer que você defina qual é um dos temas que a gente vai debater por aqui hoje. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Saúde do coração, qual notícia você precisa entender melhor? Trocar o dia pela noite prejudica o coração. É notícia e você quer saber mais sobre ela? Jambo, uma fruta muito pouco conhecida, ajuda na saúde do coração. Quer saber mais sobre o jambo? Clica nessa alternativa. Ou melatonina, um suplemento que muitas pessoas têm feito bastante uso aí, inclusive um uso sem muita prescrição médica, pode elevar os riscos para o coração. Clica nessa alternativa caso você queira saber um pouco mais a respeito dessa notícia, combinado? Antes de mais nada, te lembro que hoje é terça-feira. É aquele dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para aprender um pouco mais a respeito dos nossos direitos, que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi. Vamos então ao quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá! Que alegria, mais um dia aqui com você, nesta tarde abençoada. É um privilégio para mim, Leonardo Girundi, vir aqui responder a sua dúvida. Esse é o quadro Seu Direito e, como o nome diz, nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu respondo. Você pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Ou através do nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Já que eu falei do arroba, aproveite e me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi, ok? Manda sua dúvida que eu te pergunto, eu te respondo. Olha que dúvida interessante essa que chegou para nós aqui. Doutor, tenho um filho autista, já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada ainda. Como faço para conseguir? Essa dúvida é da Esther Franca, de Campinas, aqui do lado. Dúvida interessante porque nós temos muitas pessoas que passam por essa situação. Primeira coisa é o seguinte, se você já tem um advogado contratado,
faça contato com ele. Mande uma mensagem, pergunte como é que está o processo. Os processos judiciais no Brasil, infelizmente, não são tão rápidos ou no tempo que gostaríamos que fosse. Então, é comum que um processo dure mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É comum, tá? Não significa que tem que durar esse prazo todo, mas é comum que ele dure esse tempo. O que não é comum é você ficar 1 ano, 2 anos sem ter contato com o seu advogado. Então, se você o contratou por causa de um relacionamento de confiança, né? A advocacia é assim, um relacionamento de confiança. Então, faça contato com ele que ele vai te explicar direitinho como que está o processo. Mas olha que interessante, já tentou aposentar 2 vezes. Existe uma dúvida muito comum nesse aspecto, e se você fizer uma breve pesquisa na internet, vai aparecer aposentadoria para autista, aposentadoria para não sei o quê. E é uma dúvida, e muitas vezes é vendido uma forma de serviço que não existe. Porque é o seguinte, não existe aposentadoria para autista. O que existe é um benefício previdenciário e muitas vezes a gente tenta explicar de forma rápida e fala de uma coisa que não existe. Então, não é aposentadoria. O que pode ser aqui é o que nós chamamos de BPC, benefício e prestação continuada, que é aquele que tem uma enfermidade, não consegue trabalhar por causa dessa sua enfermidade ou por causa de qualquer tipo de limitação, e tem um segundo aspecto. Além da enfermidade, para conseguir o BPC, você precisa ter o segundo item dessa listinha de comprovações, que é ser necessitado financeiramente. A família deve receber, aqueles que compõem o núcleo familiar, no máximo 25% do valor de um salário mínimo. Então, se a pessoa vive numa casa, essa casa tem 4 moradores, cada um tem que receber no máximo 25% do valor do salário mínimo. Então, às vezes, não conseguiu o BPC porque a soma da renda da pessoa daquela casa é superior ao permitido pela lei para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, tá? Esse benefício é feito pela LOAS, que é a Lei de Assistência Social. Bem interessante e não serve só para autista, também para qualquer outro tipo de enfermidade também seria possível, ok? Espero ter respondido a sua dúvida e a sua pergunta. E faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E a gente aprende demais com a dúvida do outro, não é verdade? Por isso que eu também te lembro a importância de você participar e trazer para a gente aqui para o nosso bate-papo a sua dúvida, que vai enriquecer demais a nossa conversa, DDD 11 3337 5886. Vamos então começar o nosso bate-papo sobre a importância e quais são os cuidados que a gente deve ter com o nosso coração. Deixa eu te apresentar quem é o nosso participante de hoje, quem é o cardiologista que já está aqui pronto para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. É o Gabriel Dorro, com 10 anos de atuação na cardiologia, escolheu a medicina pela curiosidade em compreender o funcionamento do corpo humano. Dedica a sua prática a um cuidado ético, técnico e centrado no paciente. Entre os desafios da rotina, destaca a constante atualização científica e a responsabilidade de tomar decisões seguras e precisas para cada caso, sempre com compromisso com a saúde cardiovascular. Doutor Gabriel, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta, doutor. Muito obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui. E olha só, né, a importância do nosso bate-papo de hoje. Estamos em fevereiro, que ainda assim é um mês bastante quente, principalmente aqui em São Paulo, que vivemos sucessivas ondas de calor, cada vez mais extensas e também intensas. De que forma as altas temperaturas interferem na saúde do nosso coração? Toda vez que a gente está exposto a uma temperatura aumentada, o nosso organismo ele tem que perder calor para manter a temperatura interna padrão. E nessa tentativa de perder calor, ele acaba direcionando mais sangue para a periferia. Tanto é que ele fica mais vermelhinho. E isso sobrecarrega o coração de certa medida e faz com que se perca mais sais e água. E aí que vem um dos pontos fundamentais, que é manter a hidratação nesses períodos de maior temperatura, de maior calor. Olha só, gente, a importância de beber água. Aí eu aproveito para te perguntar, já tomou um golinho d'água nessa tarde? E aí eu queria saber, todo mundo sofre da mesma forma ou temos pessoas que estão mais suscetíveis aos efeitos das altas temperaturas e outras menos? Isso tem a ver, por exemplo, com idade, com comorbidade?
Isso tem a ver com idade. Idosos, extremos de idade, eles acabam sofrendo mais. Pessoas que têm algumas condições de saúde, como aqueles, por exemplo, que têm obesidade, acabam sofrendo mais com as altas temperaturas. Aquelas pessoas que têm algum distúrbio de controle interno de água, como, por exemplo, aqueles que têm doença renal, têm que ter um cuidado maior, uma atenção mais redobrada no que diz respeito à hidratação e controle de temperatura. Olha só, gente, que importante, que necessário. Tem um estudo que pontuou que os homens desenvolvem as doenças cardiovasculares 10 anos antes que as mulheres. O que justifica essa diferença e é fato ou é boato? Muito interessante isso, né? Deixa eu até me posicionar aqui, porque esse assunto é um pouco amplo. Tá. É verdade, existe essa documentação científica e ela é predominantemente até a menopausa. Então, até a menopausa, o homem sofre mais de doença cardiovascular. Passada a menopausa, acaba mudando a regra do jogo. Como se os hormônios femininos protegessem as mulheres. Essa é uma das teorias. 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 Tá. Uma das teorias é essa, que o hormônio feminino é, de certa forma, protetor ao sistema cardiovascular, ou você pode enxergar de uma outra forma. O hormônio masculino, ele é, de certa forma, agressivo ao sistema cardiovascular. Perfeito. Existem outros detalhes comportamentais, inclusive de passar ao médico. Porque, bem ou mal, mulher costuma ir mais ao médico do que o homem, pelo fato da ginecologia. E a ginecologista acaba sempre examinando a paciente e Fazendo pedindo ali um alguns check-up. exames de check-up. O homem, ele é mais turrão, ele só vai ao médico se ele tem sintoma e isso pode ser perigoso. Olha só que importante. Aí eu aproveito então para trazer um outro alerta. Temos o do beber água, né, com relação à hidratação e com relação ao check-up. Há quanto tempo que você não faz um check-up? Já está com o seu check-up de 2026 em dia? Ou pelo menos agendado, porque isso daí é importantíssimo. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui, claro, quais são os exames importantes e necessários para a gente vasculhar e diagnosticar as doenças cardiovasculares que precisam estar ali no seu pedido médico, inclusive. E aí, esse mesmo estudo que pontua essa diferença, né, entre homens e mulheres, essa questão dos 10 anos, pontua também que a partir dos 35 anos de idade é que os riscos com relação às doenças cardiovasculares começam a ficar mais eminentes. Temos isso também como marco. Sim, isso é verdade. Por que 35 anos? Na verdade, pensando em doença cardiovascular, a gente pensa muito em infarto. E quando a gente pensa em infarto, a gente pensa em placa de gordura que se forma dentro dos vasos. Como se fosse uma pia que você vai entupir ela em algum momento. Quanto mais tempo esse vaso ele fica exposto a substâncias tóxicas, a excesso de gordura, a tabagismo, a hipertensão, dentre outros fatores de risco, mais se forma a placa de gordura. E isso leva tempo. Tem um estudo muito interessante que eles pegam jovens na casa de 15 até no máximo 30 anos de idade que morreram por outros motivos e analisa as artérias do coração. E eles começam a ver que ali já começa a se formar a placa de gordura, ou seja, a doença começou, mas ela ainda não ficou madura. Ela vai ficar madura lá na casa dos 30, 40, 50 anos de idade. E por isso que a gente bate na tecla da prevenção. Prevenção de verdade começa cedo, começa na pediatria. Olha só. Aí eu te pergunto, né? Porque muitas pessoas, eu imagino que isso, quem está nos assistindo vai se identificar, acabam indo num cardiologista quando precisam fazer algum procedimento cirúrgico. E aí, então, entra como os exames, o eletrocardiograma e a avaliação do cardiologista para definir se aquele paciente pode ou não pode fazer o procedimento. É verdade isso, né? Isso é verdade, é dia a dia do cardiologista. Eu sempre falo que a avaliação pré-operatória é uma grande oportunidade de um check-up. E aí você pode ver se o paciente está bem alinhado no que diz respeito aos fatores de risco e não só se limitar ao colega cirurgião, se a cirurgia vai ser mais tranquila ou ela vai ser mais arriscada, né? A cartinha do risco cirúrgico, que as pessoas chamam de liberação do cardiologista. Então, o momento da avaliação pré-operatória é um momento muito importante, porque pode ser a oportunidade de se diagnosticar
alguma coisa que não esteja dentro dos conformes. E que às vezes não dá sintoma, Dani, porque às vezes o paciente pode ter hipertensão e simplesmente não sabe. Tem um colesterol aumentado que não dá sintoma algum, diabetes, dentre outros problemas de saúde. E aí, então, eu aproveito para te perguntar, quando é o momento ideal de eu buscar um cardiologista e começar esse acompanhamento? Você disse que é na pediatria, a gente estava pontuando aqui que as doenças cardiovasculares, elas começam a se construírem, a se fortalecerem no nosso corpo a partir dos 35 anos de idade. E quando que, de fato, que eu preciso começar esse rastreio? Olha, segundo as recomendações das principais diretrizes nacionais e internacionais, acima dos 30 anos de idade. Acima dos 30 anos? 30 anos de idade, fez aniversário, tem que ir lá dar a mão e cumprimentar o cardiologista. Falar, olá, boa tarde, cheguei, como está chegando essas Eis-me imagens aqui aqui de João Capellini ilustrando o nosso bate-papo. Então é importantíssimo, a partir dos 30 anos, eu bater na porta de um cardiologista para fazer pelo menos a minha primeira consulta. Exato. E por que você trouxe da pediatria, né? Quais são as doenças e condições que podem acometer os nossos pequenos? Por quê? Nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade. E obesidade tem muita relação com comportamento, principalmente na infância. Se essa criança cresce no meio em que a dieta errada é o certo, que a inatividade física, o excesso de telas, o sedentarismo é a regra, isso vai gerar obesidade e vai gerar todos os problemas que vêm junto, que aparecem mais na vida adulta. Por isso que eu falo, pediatria é um momento de divisão de águas. Se você endireita a rota quando criança, você tem mais chance de chegar na rota certa quando adulto. Além da obesidade, quais outros fatores são determinantes para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares? Colesterol, algo que vem sendo até hoje negligenciado. Hipertensão. Tabagismo. Doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, diabetes. E aí vem uma questão mais comportamental. Dieta inadequada, isso impacta, e sedentarismo. Esses são os principais. E olha só, gente, estamos falando de condições que têm muito a ver com o estilo de vida, ou seja, aquele recálculo de rota que muitas vezes pode doer, pode não ser fácil, mas necessário. Então, a gente está falando sobre a importância de cuidar da alimentação, de praticar exercício físico, de mudar de fato, de entender, e inclusive com relação ao tabagismo, pessoas que são fumantes que precisam ali se atentar, porque isso pode vir a ser um risco para o desenvolvimento dessas doenças. E quando a gente fala do nosso coração, gente, é o motor do nosso corpo. É muito importante. Vamos de participação da nossa audiência. Vamos receber, então, nossa primeira participação para enriquecer o nosso bate-papo. Indiane, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. O cardiologista me informou que tenho 3 válvulas bicúspides. Tenho 34 anos e gostaria de saber se isso pode me causar problemas no futuro. Ele orientou repetir os exames a cada 2 anos. O meu problema é considerado sério? Não, não é sério. O que é uma válvula bicúspide? Só para a gente estar todo mundo na mesma tecla. Cúspide é o folheto, o nome técnico que a gente dá. É uma válvula que tem 2 folhetos. Tem que ver, nesse caso, se é a válvula mitral, se é a válvula aórtica. Eu imagino que seja a válvula aórtica, que existe uma doença genética relativamente comum, que é válvula aórtica bicúspide, que em vez de ter 3 folhetos, ela tem 2. E com o passar do tempo, ela é mais propensa a gerar um problema chamado estenose de válvula aórtica, entupimento da válvula aórtica. Não necessariamente todo mundo que tem estenose, que tem válvula bicúspide, vai evoluir precocemente. Por isso que tem que acompanhar com o cardiologista, acompanhar os sintomas e a progressão ou não dessa lesão. Então é importante ela seguir essa orientação de a cada 2 anos ela fazer esse acompanhamento. Exato. Fora isso, mais alguma consideração que ela precise ter? Tomar cuidado com a prática de exercício físico, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Praticar exercício físico pode ser, inclusive, benéfico? O exercício físico,
a princípio, ele não vai proteger essa válvula. Tá. Existem 3 graduações que a gente dá. Se ela tem um entupimento leve, moderado ou grave. Isso muda um pouco na orientação com relação ao exercício físico. Bacana. Não é contraindicação, mas se ela tiver, não me parece ser o caso, uma estenose grave, talvez tenha que se avaliar mais de perto e colocar algumas limitações com relação ao exercício físico competitivo, tá? Eu tô falando do competitivo, Tá. do extremo, do Alta pesado. performance. Caminhadinha, fazer musculação, cardio leve, tá mais do que liberada. A não ser que você tenha sintoma, aí muda toda a conversa. Aham. Se tiver tendo dor no peito, falta de ar ou desmaiando, aí eu acho melhor não. E por isso que também é importante, né, você fazer esse acompanhamento, estar sempre em contato com o seu médico, ter essa relação de confiança para tirar dúvidas, inclusive, né? Agora, a alimentação é preciso seguir à risca, né? É preciso. Alguém que tem uma condição ligada a uma doença cardiovascular, é sempre importante andar alinhado com a alimentação ideal, anti-inflamatória, certo? Sim, perfeito. Todo mundo que tem um problema, ainda que não seja, por exemplo, a válvula, ela não é tão ligada à alimentação. Mas você já tem um problema no coração. Você quer ter um segundo tipo de problema no coração? Não vai ser legal. E a dieta é fundamental. É fundamental. Uma dieta com diminuição de gorduras saturadas, aumento de fibras, de plantas, com o aporte de proteína necessário, pode fazer a diferença na vida da pessoa. Indiane, muito obrigada pela sua participação. Aprendemos, inclusive, com relação a essa condição que você enfrenta. Muito obrigada por participar e volte sim a cada 2 anos, siga certinho as orientações do seu médico. Queria aproveitar agora para falar sobre os casos de mal súbito, que a gente tem acompanhado diversas notícias nos noticiários e, inclusive, a gente teve o caso do influenciador, certo? O Henrique Maderite, de 50 anos, que sofreu um infarto fulminante recente, né? E aí eu queria entender, porque a impressão que a gente tem enquanto pessoas que consomem notícias, que estão ali nas redes sociais, é que esses casos parecem ter aumentado, né? Tanto os casos em pessoas mais velhas, né? 50 anos já não é tão velha, mas a gente também tem acompanhado em pessoas de 30, 20 e poucos anos. Ao que se deve isso? Bom, os infartos sempre existiram. Existe uma questão midiática que dá um pouco mais de notoriedade, mas existe uma questão comportamental da sociedade, principalmente no que diz respeito à dieta, a negligenciar alguns fatores de risco tradicional, como, por exemplo, o colesterol. E isso pode ser o pressuposto para que se tenha aumentado o número de infartos em pessoas jovens. E isso assusta, né? Sempre assusta ver alguém mais novo ter um infarto e acabar indo a óbito. Os infartos em pessoas mais jovens, eles vêm a cometer mais mulheres ou homens? Os dois. O homem um pouquinho mais do que a mulher, por questões que a gente já falou dos hormônios, de passar mais em consulta, de hábitos comportamentais. O homem às vezes se cuida menos do que a mulher. A mulher é um pouco mais vaidosa até, e às vezes ela acaba se cuidando um pouco mais do que o homem. O homem às vezes é um pouco mais negligente consigo mesmo. Por falar nesse lado mais midiático da notícia, eu queria trazer aqui, porque assim que a gente teve, né, o boom de informações com relação ao óbito do influenciador, muito se falou sobre o sinal de Franck. A gente vai trazer aqui essa imagem agora para a gente entender com o doutor se ele se faz presente, se ele é de fato considerado um indicativo do nosso corpo de que sofremos uma doença cardiovascular ou não. Eu vou pedir para a nossa produção colocar agora na tela para a gente vir a identificar. Olha só, muito se falou quando teve a divulgação do óbito dele que ele possuía esse sinal na orelha, que seria como se fosse uma dobrinha, né? Um risco que a gente está ali visualizando, que foi colocado ali na imagem em círculo, né? Nesse círculo vermelho. O que é o sinal de Franck? Ele é de fato um indicativo? Ele pode vir a ajudar no diagnóstico de alguma doença cardiovascular? Sim, Dani. É uma marca que a gente tem na orelha, uma prega lobular transversal, esse é o nome técnico. Tá. E ela está muito associada com
com doença coronariana. Doença coronariana é placa de gordura nas artérias do coração. É aquilo que dá infarto. Tá. Tem só que tomar cuidado que existe duas considerações com relação a isso. Não é todo mundo que tem o sinal de Frank que tem doença no coração, então esse não seria um exame único, exclusivo. Ah, tem sinal de Frank, tem no coração. Ah, não tem, tô livre. Não é bem assim, ele tem uma porcentagem maior e às vezes pessoas muito velhas acabam também tendo, o que não torna tão preciso esse sinal, mas é um indicativo. Se você tem sinal de Frank na sua orelha, você deu uma olhadinha no espelho, se você não está em dia com as consultas com o cardiologista, eu sugiro que você vá enquanto é tempo. Muito bacana e importante esse apontamento. Quais são os sintomas desse acúmulo de gordura que é clássico da doença coronariana, arterial coronariana? Dani, excelente pergunta. A placa de gordura ela começa pequenininha e ela vai até fechar. O grande problema é que até quase no final, com obstruções intermediárias ali de 50% do lumen total do vaso, às vezes a pessoa não sente nada. Você só conseguiria extremamente silenciosa. detectar isso em exames. Então, não tem como, um sintoma que precede alguns anos o infarto. Não temos. Como ver isso? Isso seria com o exame. E aí, quando entope, aí você tem os sintomas que podem sugerir alguma coisa do coração, como dor no peito, falta de ar, suar frio, dor na mandíbula, nos braços e os sintomas clássicos. Entendi. Por isso a importância da gente sempre estar com o check-up em dia. Esqueci de responder alguma coisa mais nessa pergunta? Não, né? Não. Seria mesmo assim, de que forma que a gente consegue identificar, né? Se existe algo que o nosso corpo traga para a gente de informação ou se ela é de fato silenciosa. É silenciosa. E aí, então, eu aproveito para te questionar quais são os exames que são necessários. Perfeito. Para que a gente faça ali e esteja bem atento à saúde do nosso coração. Tá certo. Isso varia um pouco de idade para idade e da história pessoal. Uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, com grande histórico familiar, que fume, faz um monte de coisa errada, talvez você haja um pouco diferente. Mas dificilmente se fugirá de uma bioquímica de exames de sangue completo. Tá. De um exame físico, Clássico, né? hemograma. O hemograma, ver colesterol total, frações de colesterol. Tem um exame que é pouco pedido, que também guarda uma grande correlação com o infarto, que é a lipoproteína A, que é um colesterol mais chatinho, geneticamente determinado, não é por safadeza alimentar, característica genética da pessoa. Avaliação de inflamação pode ajudar nos exames de sangue, como a proteína C reativa. Tá. Quanto maior a proteína C reativa, a PCR, mais risco cardiovascular. E a gente pode detectar também placas de gordura através de exames, como, por exemplo, ultrassom de carótida, ultrassom de aorta abdominal. Dependendo da placa, você consegue ver até na radiografia de tórax. Algumas placas você precisaria de algum exame mais sofisticado, como um score de caos coronariano ou uma angiotomografia das artérias do coração. E aí, se você, como médico, né, a gente como médico, visualiza a placa de gordura, a gente entende que a doença já começou, já deram o start, já apertaram o botão do play. E a gente precisa ser um pouco mais agressivo no tratamento desse paciente para controlar muito bem os fatores de risco. Como assim? Você está com o colesterol aumentado? Vamos baixar esse colesterol. Você está com a pressão aumentada? Vamos baixar. Esse diabetes aqui, vamos trazer para a normalidade. Esse sobrepeso, essa obesidade, vamos bater firme em cima disso daqui e vamos diminuir essa circunferência abdominal, esse IMC. Você considera que as pessoas, por exemplo, elas estão mais negligentes ou menos atualmente? Porque você começou dizendo pra gente que as mulheres vão muito mais ao médico do que os homens. Isso tem mudado ou você considera que a negligência, principalmente por se tratar de questões extremamente silenciosas, tem sido determinante? Em termos populacionais, assim, eu não vou saber te responder, mas eu percebo uma negligência mais em homens, Dani. Tá. E aquela pessoa que não
tem tanta preocupação com a saúde em si, que normaliza a barriguinha, que normaliza comer um monte de ultraprocessado, um monte de gordura. E você quer saber um detalhe que me chama a atenção? Pessoas que fazem muito exercício físico e por não estarem acima do peso, por terem o shape normal, não se preocupam com a saúde. E aí que começa a também surgir um outro problema. Os eventos cardiovasculares relacionados à corrida de rua, a grandes exercícios, muitas vezes as pessoas não se fazem o check-up correto para uma prática de exercício mais intensa. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desses cuidados que precisam existir para quem pratica corrida de rua, para quem se coloca nessa atividade física mais intensa, consulta do doutor vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Aproveita para mandar a sua mensagem, a sua participação. Estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta, seja muito bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Para quem acabou de chegar neste exato momento, o bate-papo hoje é sobre a saúde do coração. Estamos focando também nessa época de altas temperaturas, quais são os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com relação, por exemplo, à hidratação. Você tem se hidratado, tomado esse cuidado? A gente está falando aí sobre o cuidado com um dos órgãos ou o órgão mais importante do nosso corpo, que é determinante principalmente para as pessoas que já possuem comorbidades, para quem trabalha muito embaixo do sol. O bate-papo hoje está riquíssimo. Lembrou de alguém que precisa ter acesso a essa conversa? Estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo nosso aplicativo HitPlay, site www.hittv.com.br. É só você clicar e compartilhar o nosso link de transmissão. Te lembro que ainda dá tempo de você participar dessa consulta, ter a sua dúvida respondida pelo profissional que está aqui sentado compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. DDD 11 3337 5886. Pode participar também pelo nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá eu peço que você entre e participe também, gente, da nossa enquete que está te aguardando lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, saúde do coração, nosso tema de hoje. Qual notícia você precisa entender melhor? Trocar o dia pela noite prejudica o coração. Quer saber mais sobre isso? Clique então na primeira alternativa. Jambo, uma fruta que é pouquíssimo conhecida, ajuda na saúde do coração. Ou melatonina, um suplemento que tem sido tomado aí à torta e à direita, pode elevar os riscos para o coração. Quer saber mais sobre ela? Clique então na terceira alternativa. Aguardamos, é claro, pela sua participação. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar o Dr. Gabriel Dorro, cardiologista, que está aqui com a gente nos nossos estúdios, pronto para responder a sua pergunta. Vamos então de perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, quem participa agora, de forma anônima, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Obrigada por compartilhar com a gente a sua dúvida. Tenho 60 anos e colesterol LDL alto, porém meu HDL é muito bom. Sou resistente ao uso de estatinas. Quais seriam as alternativas para o controle do colesterol, considerando que já sigo dieta adequada? Muito obrigada pela sua participação. E aí, doutor? Que pergunta maravilhosa. Vamos lá, então. Vamos explicar pra gente essa química toda. Primeira coisa, a estatina ela pode dar efeito colateral, não é tão feio quanto se dizem. E algumas pessoas são realmente resistentes e os principais sintomas são musculares, dor muscular. A ideia é tentar voltar para ver se existe uma relação de causalidade com aquele sintoma relacionado à estatina, porque às vezes você tem dor muscular por outro motivo e não vai ter mais depois quando você voltar a tomar. Tentar diminuir dose, trocar classe. Mas vamos supor que essa pessoa que mandou anônima seja resistente à estatina. Esquece, já tentou de tudo, não dá certo. A dieta por si só, dependendo dos níveis de LDL colesterol, não é suficiente para manter em níveis seguros. Isso é um primeiro passo. Por quê? Muito desse colesterol é genético, é produção do próprio organismo, não é erro alimentar. Então, às vezes, essa pessoa, só a dieta não dá conta. Existem outras classes de remédio, como, por exemplo, o ezetimiba, que é um remédio que atua mais no intestino e não deixa absorver o colesterol. Chegou no mercado do Brasil, ano passado, também o ácido bempedóico, que é uma medicação que não dá sintoma
muscular. Existem as medicações injetáveis mais potentes, o Evolucumab com aplicação quinzenal, e existe a inclisiran, que é uma medicação interessante pela posologia. É uma injeção que se aplica a cada 6 meses. Isso para adesão medicamentosa é sensacional, porque você não precisa tomar remédio. Você vai lá no consultório, pum, você vai lá em qualquer lugar, pum. Aí só pensa nisso daqui a 6 meses. Exato, você esquece, não precisa fazer na farmácia, comprar, tomar, e você já está protegido durante 6 meses. Então, olha que bacana, né? Existem caminhos e alternativas, e aí o interessante é testá-las, né? Entender de que forma seu corpo vai se adequar melhor. Mas é saber que todo o seu esforço com relação à alimentação, ele pode, de fato, não ser suficiente. Então, o mais importante é voltar ali no cardiologista e tentar essas outras alternativas que vimos aí que temos pelo menos mais 3 classes medicamentosas que podem te servir. Exato. Muito obrigada pela sua participação. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Quem participa agora, Gilberto Almeida, aqui de São Paulo. Gilberto, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta. Boa tarde a todos. Doutor, quais sintomas durante exercícios físicos exigem interrupção imediata e avaliação médica? Pergunta interessante, né? Gilberto, vamos lá. Se você está fazendo exercício físico e sente uma dor torácica súbita, persistente, se você começa a suar frio, ter náuseas associadas, pode ser um infarto, então é melhor separar e ir ao pronto-socorro. Mas pode se manifestar de outra forma e existem outras doenças, além do infarto, que pode ser muito grave. E aí chama minha atenção, falta de ar. Percebeu que está ficando muito cansado, teu desempenho atlético caiu de uma forma absurda e não tem nenhuma explicação? Opa, pode ser alguma coisa do coração, do pulmão. Batedeira, sentiu muita batedeira enquanto está fazendo um exercício físico, frequência cardíaca que sobe e não baixa mais, tá estranho, vai ao médico porque pode ser alguma arritmia. E último sinal, sintoma é desmaiar, cair duro. Você está correndo, de repente, pum, caiu duro, desmaiou. Isso não é legal e precisa de ser avaliado. Que importante, que necessário. Tem uma dor que é muito clássica quando a gente pratica atividade física, que é aquela no pé da barriga, que traz também aquela sensação de, nossa, será que eu devo parar, devo continuar? Será que eu estou respirando de uma forma errada? Que dor é essa, doutor? Essa é uma dor muitas vezes relacionada ao músculo respiratório, ao diafragma. Essa não é uma dor que assusta, não é uma dor que remete a doenças graves. Tá. E assim, se tiver muito desconfortável, talvez seja melhor você parar até por questão de conforto, não por questão de risco de passar mal e ter algum problema clínico maior. Essa dor que eu trouxe é uma dor bastante comum, que é completamente diferente dessas orientações que o doutor trouxe para o Gilberto. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos então para mais perguntas da nossa audiência na tela. Como eu disse, a consulta foi marcada para vocês, gente. Sueli Raboni, seja muito bem-vinda do Paraná. Olha lá, meu esposo teve um infarto há 2 anos. Ele realizou cateterismo e angioplastia, mas até hoje sente ali uma dor no peito. Ele relata que a dor aparece principalmente quando faz algum esforço. Isso é normal? Sentir dor com tanta frequência? Sueli, não é normal. Tá. O que precisa ver com seu marido é: será que existe algum outro entupimento que está gerando sintoma? Porque ele já tem a doença estabelecida, tanto é que ele precisou colocar um stent. Tá. Mas a circulação do coração é como se fosse árvores. Então, às vezes, você desentupiu um ramo aqui, mas o outro ramo pode estar entupido e isso provocaria sintomas. Existem outras coisas, não tem nada entupido mais, já fez uma reavaliação recente, não tem nada que justifique. Pode ser alguma coisa no que diz respeito à doença microvascular, que é como se fosse dos microvasinhos do coração. Mas eu pensaria, como primeira hipótese, se ele tem alguma outra obstrução ou se esse stent realmente permanece aberto. Porque uma das coisas que pode acontecer depois de colocar o stent é o stent fechar, que é o que a gente chama de estenose de stent, fechamento, entupimento do stent. Então, o caso do seu marido precisa ser avaliado com muito cuidado e muito rigor.
Então é importante isso, ele já agendar essa consulta e levar o maridão de volta para o médico para tirar todas essas alternativas, né? Para eliminar tudo isso que o doutor disse. Muito obrigada pela sua participação. Vamos para mais perguntinhas, gente, da nossa audiência. Aqui agora quem participa é Ivanice Marques, de Boituva, também aqui de São Paulo. Boa tarde. Tive 2 picos de pressão arterial, no dia 20 de outubro e no dia 20 de novembro, na mesma semana. O cardiologista... de 20 de outubro até dia... Ai, perdão, gente, vou lá de novo. Boa tarde, tive 2 picos de pressão arterial, 20 por 10 e 20 por 11, na mesma semana. Desculpa, tá, Ivanice? Só relendo para a gente trazer a informação certa para o doutor. O cardiologista já me receitou medicação sem solicitar um mapa. Isso é correto ou seria necessário realizar um mapa antes? Meus exames estão normais, tenho 62 anos. Vamos lá, doutor. Ivanice, eu não vou te falar com toda a precisão porque eu não a examinei, mas me parece estar correto. Por quê? Para a gente dar o diagnóstico de hipertensão, uma só medida não dá tanta segurança. Mas aqui ela já falou que foram 2 picos. 2 picos. Então, não é algo que aconteceu isoladamente em um dia, porque aconteceu logo depois. E são valores bem altos. Eu lembro que era 20 por 11. 20 por 10 e 20 por 11. 20 por 10 e 20 por 11. Então, muito provavelmente, você é hipertensa e talvez não saiba. Hipertensão... Em alguns exames, a gente não vai fazer o diagnóstico. Muitas vezes é o diagnóstico clínico, de examinar o paciente, colocar o esfígado e medir a pressão. Fazer um mapa antes disso, eu não sei se seria a melhor estratégia, porque está tão escrachado, 2 medidas muito altas. Eu acho que ele me parece fez certo. Eu tomaria medicação, voltaria no cardiologista, faria o acompanhamento. Se depois ele quiser pedir um mapa para se certificar de que a pressão realmente está controlada com os medicamentos atuais, faz sentido. Muito bacana, muito obrigada, viu, por tirar a sua dúvida e trazer aqui pra gente seu relato. Vamos para mais participação da nossa audiência. Agora, quem participa é Jorge, de Anápolis. Boa tarde para você também, Jorge. Quem tem o átrio esquerdo dilatado, 43 milímetros, corre o risco de infarto? Jorge, o átrio esquerdo, ele se dilata por alguma outra coisa. Ele é consequência de alguma coisa que está acontecendo com você. Um dos principais mecanismos para dilatar o átrio esquerdo é hipertensão arterial. Então, se você é hipertenso, você tem um risco aumentado de infarto pela hipertensão, não pelo átrio esquerdo aumentado. Mas ele pode aumentar por algum problema de válvula. Não sei se você tem uma estenose, uma insuficiência mitral, uma estenose de válvula aórtica, uma insuficiência de válvula aórtica. Isso pode aumentar o átrio esquerdo. Para responder a sua pergunta, precisa de uma avaliação mais global e de mais dado. O átrio esquerdo, por si só, ele está muito relacionado com arritmia, não com infarto. E a principal arritmia que ele está relacionado chama-se fibrilação atrial. Eu teria medo de fibrilação atrial porque a fibrilação atrial, além de gerar um desconforto, sintomas cardíacos, uma diminuição da capacidade física, ela pode gerar AVC. E a grande questão também é buscar a orientação para fazer o tratamento adequado, não é? Sim, sim. Vá no médico, converse com o seu médico, escute o seu médico e obedeça as ordens. Você tem que tomar, paciência. Vai fazer bem para você e às vezes esse bem você não vê agora no imediato. Você vai ver só no futuro com a ausência de alguma tragédia. E tem essa questão também, né? Você acaba de mandar uma perguntinha pra gente questionando, será que eu corro risco de ter um infarto? Então, assim, você seguindo direitinho as orientações, fazendo seu tratamento, você vai ter a certeza de que você está cuidando do seu coração e deixando esses riscos bem longe de você. Obrigada, Jorge, pela participação. E agora a gente recebe a pergunta de quem? A participação de quem na tela? Então, vamos lá, Aparecida, aqui de Tu. Seja muito bem-vinda, Aparecida. Vamos lá. Tomo beta-bloqueador desde 2009 e meu cardiologista diz que não posso interromper, pois meu coração dispara. Isso significa que terei que tomar o remédio pelo resto da minha vida? Faço Holter e ecocardiograma a cada 2 anos. Aparecida, se o seu cardiologista sugere que é para você manter, eu acho que ele deve estar correto. Ainda mais que você refere que o seu coração dispara.
Coração disparar me faz pensar em arritmia. E o beta-bloqueador é uma das medicações que controlam a arritmia. Então, se você tem essa arritmia que melhora com o beta-bloqueador, para mim, me faz sentido continuá-lo. Muito bacana, é só seguir a orientação, Aparecida. E é muito bom quando a gente tem, né, essa orientação do médico, que também deixa a gente calmo e tranquilo, sabendo que a gente está ali seguindo pelo caminho certo. Doutor, vira e mexe a gente recebe aqui, a gente fica sabendo, né, de diversas notícias que a gente questiona, né? Essas notícias, elas se colocam de fato como um alerta, né? E as autoridades de saúde têm falado bastante sobre o uso, gente, de pods, dos famosos vapes, que são cigarros eletrônicos, e agora ele tem sido associado, né, o uso do cigarro eletrônico ao desenvolvimento de uma doença pulmonar que é rara e irreversível. E a gente sempre busca o olhar dos nossos médicos para pontuar para a gente. Essa notícia é válida? Essa notícia é importante? Eu devo olhar com atenção para ela? Então agora a gente vai ouvir o pneumologista Rafael Faraco, que vai falar um pouco mais sobre o pulmão em pipoca. Vamos então ao nosso quadro Visão do Doutor. Infelizmente, a gente percebe que cada vez mais a população vem aumentando o consumo de vape, isso não só no Brasil, como também fora do país. Ele é proibido pela Anvisa no Brasil, tanto a produção quanto a comercialização do cigarro eletrônico. Quando ele foi lançado pela indústria do tabaco como fosse uma forma menos danosa de levar a danos para a saúde da população. Por quê? Porque ele é colorido, ele tem essência, não tem aquele cheiro forte do cigarro tradicional, mas por detrás de toda essa fantasia de colorido, com essência, com gosto, com cheiro diferenciado do cigarro tradicional, o cigarro eletrônico só faz mal à população. Então a gente sabe que no cigarro eletrônico a concentração de nicotina é maior do que do cigarro convencional, ou seja, a chance de aumentar a dependência química é maior do que no cigarro convencional. No cigarro eletrônico existem sal de nicotina, ou seja, esse sal aumenta o risco realmente à dependência química, à nicotina. Além disso, existem outros metais pesados no cigarro eletrônico, como o níquel, cádmio, que é um fator de risco importante também para câncer de boca, câncer de pulmão. Então, o cigarro eletrônico, de bem, pessoal, não faz absolutamente nada. E eu chamo aqui a atenção para toda a população, inclusive para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem filho na escola, converse com seu filho, oriente sobre o risco do cigarro eletrônico, porque ele está cada vez mais disseminando pela população. Não existem, pessoal, redução de risco quando nós falamos em tabagismo. A única forma de reduzir risco no tabagismo é não fumar, independentemente do tipo de cigarro. Se for cigarro tradicional, ou cigarro eletrônico, ou cachimbo, ou charuto, ou narguilé, independentemente, não existe redução de risco. E a grande questão foi essa, não é, doutor? Porque o pod, né, o cigarro eletrônico, ele surgiu como uma alternativa mais saudável para os fumantes. E aí eu queria o seu olhar com relação aos riscos cardiovasculares, né? De que forma que esses cigarros eletrônicos interferem na saúde do coração. Certo. Sensacional esse vídeo, hein, doutor Rafael? Adorei. Muito importante, né? O cigarro eletrônico, ele vem com essa premissa falsa de segurança, mas na verdade ele pode causar doenças pulmonares e doenças cardíacas principalmente. No pulmão ele pode gerar inflamação e lesão do parênquima, do tecido pulmonar. Na parte cardiovascular, ele pode fazer lesão dos vasos sanguíneos, comprometendo mais uma vez o processo de aterosclerose, de formação de placa de gordura, de infarto, de angina, de obstrução das artérias do coração. Então, além, pessoal, do alerta do doutor Rafael Faraco, pneumologista, temos o alerta também do doutor Gabriel Dorro, reforçando a importância, gente, de evitar, de não utilizar, em hipótese alguma, esse tipo de aparelho, né? E largar o tabagismo, que é extremamente importante. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. A gente perguntou qual a notícia que você quer entender melhor, a alternativa mais votada: trocar o dia pela noite prejudica o coração. Quero a sua avaliação com relação a essa notícia. De que forma isso interfere na saúde do coração? Dani,
A medicina negligenciou o sono por décadas e hoje a gente está valorizando o sono, entendendo que ele é um passo fundamental tanto para a qualidade de vida como também para a quantidade de vida. É lógico que nem todo o estudo está fechado e existem muitas dúvidas ainda. No que refere em especial ao coração, nós sabemos que noites mal dormidas estão associadas à fibrilação atrial, que é uma arritmia que promove o desgaste do coração e um risco de AVC, a insuficiência cardíaca, a hipertensão e ao infarto agudo do miocárdio. Você sabe que foi até publicado agora no começo de janeiro, numa das principais revistas científicas internacionais chamada Nature, um estudo que pegou milhares de pacientes que fizeram polissonografia, que é o exame do sono, e com auxílio da inteligência artificial e acompanhamento, viu que distúrbios do sono estão relacionados com mais de 130 condições de saúde. Olha Dentre isso. elas, mortalidade, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, doença renal crônica, demência, Parkinson e até alguns tipos de câncer, como câncer de próstata. Então, dormir bem é uma prerrogativa de se viver bem e viver mais. E não é luxo. E a gente fala de que noite de sono, de quantas horas? Esse número varia de pessoa para pessoa, Tá. mas é difícil a pessoa fugir de 7 a 9 horas de sono. Com uma noite bem dormida, é tolerável acordar até uma vez para urinar. Acordou mais de uma vez para urinar, sinal amarelo, pode ter alguma coisa acontecendo, como hipertensão, doença de próstata, diabetes, insuficiência cardíaca. Tá? E um outro marco de que o sono foi eficaz, de qualidade, é não ter sono durante o Ao dia. longo do dia. Esse é um grande marcador de que se dormiu bem à noite. Doutor, gostaria demais de agradecer sua presença e participação aqui mais uma vez. Muito obrigada. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado e gostado dessa nossa consulta. E aproveito para deixar os contatos do Dr. Gabriel Dorro, cardiologista. dr.gabriel Dorro, da forma como está aparecendo aqui na tela. Um excelente restinho de tarde para você e até amanhã, na nossa próxima consulta, às 16 horas. Te espero.